Arrumei um serviço em uma sorveteria, até que a barriga cresceu muito e eu já não podia mais trabalhar lá. E ele deitado, depressivo, segundo ele. Seja bem-vindo, ou bem-vindo também, a mais um Onde a Filha Chora e o Pai Lê. Que é exatamente isso que acontece aqui. Você fica chorando no meu e-mail, eu fico lendo aqui e a gente faz comentários sobre. Vamos lá, história do dia. Título: 11 anos com encosto, que delícia. Me chamo Tainara e tenho 28 anos. Tainara, tudo bem você falar seu nome aqui, não tem sobrenome, mas talvez o cara saiba que você está falando dele. A minha história é a seguinte: minha irmã namorava com o meu ex-cunhado que me apresentou o seu irmão. 3 segundos para você tentar fazer essa conexão. Ficamos muito novos no aniversário da minha mãe. Eu, muito nova, 13, 14 anos, tive a audácia de falar para ele, pelo MSN, que estava gostando dele. Porém, ele simplesmente me falou que estava de boa. Na época eu chorei horrores, kkk. Depois disso, todos os carinhas que eu dava os beijos e pediam para namorar, eu não aceitava. Criei uma coisa de não confiar em homem. Quando eu estava morando na casa do meu pai em São Paulo, ele entrou em contato comigo falando que precisávamos conversar. Eu com 17 e ele com 20. Voltei para Brasília e me encontrei com ele. Veio com um papo que tinha um tempão que eu não parava de pensar em mim. Eu, bem audaciosa e carente do cacete, falei, vamos namorar. E ele aceitou. Mulher tomando atitude, homem aceitando, a gente já sabe, né? Isso aqui vai andar para um homem frouxo. O tempo foi passando e eu sempre atrás dos estudos. E ele me incentivando, entre aspas. Mas não fazia por ele também. Isso começou a me incomodar. Ele devia falar assim, vai, estuda, 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 enquanto você tá comendo pizza. Até que sempre que eu estava estudando algo mais sério, eu terminava com ele para poder focar naquilo. Justo. Porque por ele ficávamos grudados o tempo todo. E eu achava que me desconcentrava o relacionamento. Você deve ser bem colérica, né, minha filha? Gostei, tá? Começaram a vir as cobranças dele. Você não quer mais estar comigo? Homem frouxo. Percebe que ela está no polo masculino e ele no feminino, né? Até que com 5 anos de namoro eu falei pra ele para casarmos. E ele falava que não tinha condições e tudo mais. Aí eu, ok. Fui morar sozinha, fiz uma festa para comemorar meu chá de panela e aniversário juntos. E adivinha? Ele simplesmente apareceu falando que ia morar comigo. Que não ia me deixar sozinha. O cara decidiu, como um gato, que você ia adotá-lo. Que ele moraria na sua casa. E você seria responsável por alimentá-lo e acariciar sua barriguinha. Muito ótimo, minha filha. Parabéns. Dá pra ver que essa coisa tá desandando aqui, né? Improvisei e coloquei o nome dele nas decorações da festa. Fiquei curioso, como é que você fez isso? Você escreveu no guardanapo, pendurou na parede? Eu ficaria desesperado no seu lugar, tá? Eu espero que você tenha ficado desesperado em algum nível. Fomos morar juntos. Não, ele foi morar com você. Enquanto eu agarrava tudo que era trampo. Freelance na madrugada, na rua. O que você fez de madrugada na rua, meu filho? Pra poder comprar e pagar minhas coisas que eram pra ser nossas. Eu chegava e o cara estava deitado jogando videogame. Ainda me preocupa assim o que você estava fazendo na rua de madrugada para poder sustentar essa vida de vocês. Até que veio a pandemia e com ela a gravidez. Certo, você não tinha o que fazer, ficar transando o dia todo. Arrumei um serviço em uma sorveteria, até que a barriga cresceu muito e eu já não podia mais trabalhar lá. E ele deitado, depressivo, segundo ele. É porque é isso que acontece mesmo, tá? O homem, ele precisa estar fazendo alguma coisa. Então quando você vê o cara vivendo uma vida artificial, pensa só comigo. No mundo real o cara é um merda, tá? Ele não faz nada da vida dele, não trabalha, não conquista nada. Ele liga o videogame, meu irmão. Ele é um homem de 1,95, musculoso, com 2 espadas montadas no dragão, matando um dragão de 5 cabeças, pô. Ele é foda. Ou ele é um super pistoleiro espacial, matando seus inimigos, que geralmente são crianças de 11 anos que ficam dizendo que vão comer a mãe dele, do outro lado da televisão. A realidade é que o cara fica preso nesse mundo de videogame e é muito fácil ele estagnar na vida. E aí, quando ele consegue, às vezes, observar um pouco a vida dele ao redor, né, fora do videogame, ele percebe que é uma merda, então é bem comum, sim, que ele entre em depressão. Eu já fui viciado em videogame. Marquinhos tá aqui, não me deixa mentir. Eu tinha episódios na minha vida que eu ficava, tipo, 3 meses jogando. E geralmente é assim, tá? Quando volta, é 3 meses jogando, depois eu acordo pra vida e tudo normaliza. Resumindo, homem não pode jogar videogame. Eu sei que eu não posso, porque senão eu fico viciado, mas eu pelo menos saio dali. Tem maluco que fica essa porra o resto da vida, vai ficar fudido, vai ficar depressivo, vai ficar gordo, barrigudo, careca e não vai te dar futuro, minha filha. Sem dar gravidez do cara, né? Vamos lá. Começamos a receber ajuda da minha família, em Caps Lock. E depois disso ele me convenceu a ir morar em 3 cômodos, que a mãe dele tinha separado na casa dele pra gente. Ou seja, saiu do aluguel e foi morar na casa da mãe do cara. Meu irmão, esse moleque é um merda. Filhinho da mamãe total. Com certeza ele buscou outra mãe em você. E aí ele quis voltar pra mãe dele pra ter 2 mães. Uma fazendo comida e outra sustentando financeiramente. É complicado. Eu sempre atrás de financiarmos um AP. Continuava com o sonho de casar. E ele falava que se saíssemos dali, íamos passar fome. Olha, é maneiro a sua atitude de querer ter um apartamento. Mostra com essa mulher pra frente, né? Talvez uma colériquinha aí, querendo construir um futuro, uma vida. E você nunca ia dar certo com esse cara, tá, minha filha? A realidade é essa. Você não ia. É impossível um universo onde uma pessoa que quer evoluir, quer crescer, fica com a pessoa que tá estagnada. Ou você puxa essa pessoa, ela te puxa pra aquela merda ali. Eu trabalhava como podia, dentro do tempo da escola do meu filho. É que você não falou muito bem as coisas acontecendo, né? Então, nesse meio tempo, você engravidou, você teve filho, criança foi pra escola. Tá difícil de entender, mas foram 11 anos com esse cara. Tá. Vi meu filho crescendo, sem um lugar digno para morar. Sempre de qualquer jeito. Isso me matava por dentro. Com 2 anos falando que iria embora, criei coragem em janeiro desse ano. E hoje eu vejo quando somos capazes, quando nos afastamos de quem nos faz mal. E foi assim por 11 anos. E agora minha vida tá fluindo. Fico muito feliz por você. Deixa eu te falar uma coisa. A espera pela morte é pior do que a morte em si.
Isso é uma frase muito utilizada na polícia. A ânsia da morte é pior do que a morte. O que isso quer dizer? Quando a gente tem medo de que algo aconteça, a gente transforma esse medo em algo gigante, né? Primeiro, o que é o medo, né? O medo é uma ansiedade por algo que não necessariamente vai acontecer, que a gente está criando na nossa cabeça. Eu tenho medo de altura. Não tenho medo de altura, eu tenho medo de cair lá de cima. Você chega na beira da varanda, você olha lá para baixo e fala, meu Deus, que medo, você está com medo de cair, mas é um medo irracional. Não tem muito sentido aquilo ali. Então você começa a alimentar como é que vai ser a sua vida longe desse cara, você começa a ficar desesperada, e aí, meu Deus, meu Deus, meu Deus, até que o momento acontece. Ou você decide dar o passo, que é muita coragem, parabéns, ou simplesmente acontece algo ali que quebra a história e te obriga a isso. E aí você percebe que, cara, foi ruim, doeu, mas nem doeu tanto assim. E a vida se ajeita. Com tudo na sua vida. Às vezes uma doença, às vezes um término, às vezes sair de um emprego. Então saiba que se você está passando por um momento aí que você tem que tomar uma decisão que é muito difícil, geralmente a sua percepção do que pode acontecer de ruim é muito maior do que a verdade. E eu já te adianto, a gente tem a tendência natural a adiar a dor próxima. Então você sempre vai tender a empurrar com a barriga. E aí entra o elemento de racionalidade. Você olhar para aquilo e pensar, cara, se eu ficar empurrando essa porra com a barriga, em algum momento vai dar merda. Porque não vai se resolver sozinho. Então tenha essa maturidade. Porque muito antes desses 11 anos você percebeu que não tinha futuro esse relacionamento. Você percebeu que não ia dar para ficar ali. A realidade é essa, você percebeu. Só que você foi empurrando com a barriga até se tornar insustentável. Então talvez se você tivesse sido sincera com você, tido olhado isso de forma racional, tirando esse elemento de medo irracional, você percebesse que era hora de tomar logo essa decisão e não ficar ali. E aí você teria encurtado muito seu sofrimento e talvez você já tivesse com a vida organizada há muito mais tempo. Mas que bom, sua vida está fluindo. Desejo toda a felicidade do mundo para você, para seu filho. Que esse homem também ele encontre a maturidade que ele precisa. Talvez com esse término ele sofra um pouco e o homem ele aprende se fudendo. Então espero que ele se foda muito e amadureça com isso, se torne um cara bacana e quem sabe, Deus tem um plano para você no futuro, ele volte aí como um cara maduro. Ou não, ou você conhece um cara melhor. Só Deus sabe dessas coisas. Desejo tudo de bom pra você, tá, minha filha? Fico feliz que você tenha tomado essa decisão. Se você gostou dessa história, não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever, ativar o sininho, aquela porra toda que a gente já sabe que tem que fazer aqui no YouTube. Espero ouvir também a sua história, então mande um e-mail para esse que tá aqui embaixo, que eu acho que é brenocontahistoria@gmail.com, enfim, tá aqui escrito. Então, te vejo na próxima. Beijo, fica com Deus e é isso. Até mais.